aí. Então, gente, a gente vai voltar aqui, ó, para essa parte que nós paramos semana passada. A gente estava falando sobre a arte nesse período do modernismo, a gente conversou um pouquinho sobre o contexto histórico, um período que tiveram várias questões, né? Revolução Industrial, ascensão da burguesia, toda a questão das guerras mundiais, e isso tudo vai estar aparecendo também na forma. Não. A Ana Vitória. É ela mesmo, né? Já É. permiti aqui. Oi, Ana. Isso tudo vai, então, aparecer na forma como os artistas vão estar produzindo as suas obras, né? Os seus trabalhos. Então, é um período em que todos os artistas, eles começam a se questionar o que é a arte, afinal de contas, e o que ela precisa transmitir, passar. Então, vai ter uma ruptura em relação às formas mais tradicionais de produzir arte. Então, a gente vai ver muitas formas diferentes, de muitas técnicas diferentes sendo desenvolvidas nesse momento. A gente falou sobre o expressionismo, né, que os artistas tinham essa preocupação de trazer a expressão para a obra. E a gente vai ver agora o fauvismo, tá? Ou fauvismo, às vezes tem materiais que falam que é fauvismos, tá? Esse grupo de artistas, gente, do fauvismo, tá? Esse grupo de artistas desse grupo que a gente vai chamar de fauvismo ou fauvismo, eles tiveram esse nome, muito, é uma história interessante, que esse grupo se reuniu, e nessa época era muito comum, assim, os artistas se reunirem em grupos que eles trabalhavam, acreditavam num tipo de fazer arte, eles se reuniam e ficavam discutindo, experimentando muito formas de produzir, e aí, por isso que foram tendo várias escolas, né? E vocês vão ver que, assim, apesar de a gente estudar as escolas separadinhas, elas estavam tudo acontecendo mais ou menos nesse mesmo período, tá? Mas aí esse grupo de artistas especificamente, eles se reuniram para produzir obras e eles trabalhavam muito com a questão das cores, eles tinham uma forma de colocar as cores nos trabalhos que era muito característico, e era parte das experimentações desse grupo, e eles se reuniram e fizeram, então, uma exposição lá em Paris, no Salão de Outono, né, em 1905, e nessa exposição, as pessoas que foram assistir, ver essa exposição, foram muitos críticos de arte e tudo mais, e eles ficaram meio apavorados, assim, com a forma como a galera estava produzindo arte esse grupo específico estava produzindo. E esse Luiz Valcelles, não sei muito como falar, mas esse cara aqui era um... Opa, desculpa. Esse cara era um crítico de arte, e ele foi na exposição. E ele olhou e achou assim, meu Deus, ficou apavorado com o jeito que a galera estava produzindo, e ele chamou esse grupo, nas críticas que ele fez, de esses caras aí, as feras. E aí ficou o Le Fauves, né, que seria em francês, seria essa pronúncia não, mas esse jeito de escrever ali. E aí foi a partir dessa crítica, dessa exposição, que eles começaram a se autodominar também, né, de as férias. Por isso, fauvismo, né, que vem das férias. E ele falava, eles faziam, então usavam as cores de uma forma que não era muito tradicional na época, não era muito convencional. Eles usavam essas linhas retorcidas também, usavam muitas cores vivas, assim, sem trabalhar muito os degradês, eles usavam mesmo as cores mais vivas, pinceladas mais largas também, uma forma mais simplificada, forma simplificada, e usavam uma característica específica de luz, espaço, né? E aí a gente vai ter, vou falar de alguns deles, eu acho que eu vou falar mais do Matisse mesmo, depois a gente vai falar na próxima aula sobre uma outra artista também. O Henri Matisse era um dos principais desse grupo, tá?
ele que é o precursor também dessa forma de produzir arte, né, do fauvismo, tem grande expressão nesse grupo, e ele tinha ele não queria tanto, não estava tão preocupado com o realismo na hora de fazer as formas humanas e da própria paisagem. Ele não queria, não tinha essa intenção, e ele queria, então, manter essa forma diferenciada de representar. Aqui a gente vê a obra dele, uma das obras que é bem conhecida, que é a dança, e a gente vê, ele fez toda uma contorção nos corpos, a gente não tem, assim, os corpos de uma maneira, pintados de uma maneira tão realista, né? Dá para ver que são corpos, mas ele traz uma característica diferente na hora de pintar, e a gente vê, assim, as cores bem chapadas e vivas ali, né? Então, o verde, o azul e essa cor mais marrom aqui que ele pintou os corpos, tá? Então, essa era um pouco a característica dos fauvistas da época. Aí, minha gente, essa aqui que era a pesquisa, né? Eu tinha conversado para a semana passada a gente fazer essa pesquisa, e aí eu falei que a gente vai dar um tempinho aí a mais, tá? Para que vocês pesquisem para a semana que vem. Então, o que a gente vai pesquisar? Eu botei essa fotinho, a imagem desse slide lá no grupo para vocês. Eu vou querer que vocês pesquisem esses 3 nomes, tá? Sônia Delaunay, a Marie Laurence, ou Laurenci, e a Mary Wigman. São 3 nomezinhos que vocês vão ter que pesquisar, que tem referência com esses períodos que a gente está estudando, principalmente expressionismo e fauvismo, tá? Aí vocês vão pesquisar quem são essas mulheres aí, esse pessoal todo, o que elas estavam produzindo, como elas produziam as obras delas, quais são as principais características da produção dessas artistas, e na semana que vem a gente vai fazer esse trabalhinho no início da aula, tá? Essa apresentação que vai ser um pouco diferente, que é por isso que eu vou precisar que vocês liguem as câmeras de vocês. Até aí tudo certo, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Tudo certo, Laura? Não. Que eu tô vendo aqui, né? Tá? Então a gente já viu expressionismo, fauvismo, tá? Agora a gente vai falar do trabalho que a prof encaminhou também durante a quarentena, que era o trabalho da linha do tempo da história da arte, lembra? Eu mandei um vídeo. Fala, Andrei. Pedi pra gente pesquisar alguma coisa sobre isso. Quando eu mandei a linha do tempo da história da arte, eu mandei um vídeo para vocês, para que vocês assistissem. Nesse vídeo eu falo alguns marcos históricos importantes que vão separar períodos artísticos. Períodos artísticos não, períodos históricos, períodos da humanidade, que vocês estudam lá na história. E, de acordo com esses períodos históricos, a gente vai ter também manifestações artísticas diferentes, tá? E é por isso a prof enviou esse material muito para a gente pensar num contexto mais abrangente da produção artística e para a gente localizar onde que está a produção da arte moderna que a gente está estudando aqui no 9º ano, tá? Então, eu mandei 2 vídeos. O primeiro vídeo eu falava períodos, as partes ali dos marcos que vão separar períodos históricos, e aí a ideia era que vocês localizassem qual período histórico está localizada o expressionismo, o fauvismo, que é o que a gente está estudando aqui, tá? Mas aí a gente vai retomar. E no segundo vídeo eu já mandei com a própria resposta, né? Lá no período da quarentena. Então já tinha resposta ali para vocês. Quem assistiu os 2 vídeos já sabe mais ou menos do que eu tô falando. Hoje a gente vai fazer um exercício sobre isso, tá? E é o seguinte, eu mandei outro vídeo lá no grupo ontem. Quem pôde ver, tudo bem, mas a gente vai ver melhor ainda. Mas quem não viu vai ver agora, ao vivo, tá? Eu vou colocar para vocês, e o exercício é o seguinte: pega o caderno aí, fica do lado de vocês o caderno,
E eu quero que vocês observem no vídeo que eu mandei, eu escolhi várias obras, tá? Obras desde muito tempo atrás até as obras mais atuais, que vão falar a partir das imagens, vão mostrar para a gente a partir das imagens um pouco da linha do tempo da história da arte geral, tá? Principalmente é um recorte mais eurocêntrico, né, gente? E também mais das artes visuais. Então a gente não está falando tanto da dança, do teatro, né? Porque também a gente poderia estar falando, mas nesse momento a gente está falando mais das artes visuais, tá? E aí o exercício é olhar essas obras, esse resgate aí que a prof fez, foram escolhas, né, que eu tive que fazer, não tem como botar todas as obras de todos os artistas do mundo inteiro num vídeo só, mas eu fiz uma escolha de algumas obras e elas estão lá desde o período mais antigo até agora, tá? E aí eu quero que vocês observem e anotem o que vocês percebem de mudanças, desde as primeiras até as últimas que vão aparecer. O que mudou? O que mudou na forma de produzir? O que mudou no tema da obra? O que mudou em termos de técnica? O que vocês observam que tiveram de mudanças, tá? E aí a gente vai fazer essa conversa depois. Tá. Combinado? Entendido? Entendido. Então, olhar o vídeo e anotar o que vocês percebem que foi modificando. Laura, tu queria falar? Perguntou mesmo sem ter entendido, eu falei sim. Tá, então tá bom. Tá, então vou compartilhar aqui com vocês. Tô desativando teu som, Andrei, que tava ligado, tá? Isso, mantenha ele desligado para a gente poder... Vou compartilhar com vocês, então, esse é o exercício. Estão vendo? Sim, né? Agora sim. 3 minutinhos e pouquinho, quase 4, só de imagens. Vai anotando. Então, vão ter algumas imagens, algumas obras arquitetônicas, de arquitetura, poucas, mas vão ter algumas. Vai ter alguma coisa de escultura também, mas vai ter principalmente artes visuais. Então, a imagem, principalmente pinturas, né? Enfim, telas, essas coisas. Ô, Tá? Sora, como que a gente pode botar as mudanças? Dá um exemplo aí. Mudanças em relação à técnica. Eu percebi que em um determinado período o pessoal pintava muito retratos ou pintava muito de um determinado jeito. Depois eu vi que começaram a pintar diferente, né? Isso é um exemplo. Ou temática percebi que em uma partezinha ali tinha mais temas religiosos, outra partezinha tinha mais temas do cotidiano, tá? E o que mais vocês quiserem. Se vocês quiserem comentar sobre algumas obras, também pode comentar, não tem problema. Tá? O que foi mudando? Como vocês observam e o que vocês observam que foi mudando? A partir das próprias imagens, tá? Foi lá. Tá bom, Nicole? Ok. Tá? Faz como tu entendeu. Não tem certo e errado. O que importa é fazer agora esse exercício de olhar e tentar identificar o que está mudando. Como as obras foram mudando e quais são as mudanças que eu percebo. Não tem som mesmo, tá? São só as imagens. Esculturas, obras arquitetônicas. Vai observando como isso foi modificando.
As temáticas, as técnicas. O mudo muda e a arte muda também. Todo mundo viu até aqui? Aham. Ok. Sei. E então vamos começar a conversa. Quem quer falar para mim o que observou de mudanças? Eu Tá, fala lá, Andrei. E a arte ela começou a ficar mais complexa a cada tempo. Mais complexa. Tu consegue me explicar em que momento que tu percebe isso, assim? Não precisa dizer, né, o nome da obra, mas onde que tu percebe? Olha, foi as obras que eu tava vendo que elas tinham muito mais detalhe do que as anteriores. As primeiras que tu viu Foram não tinham tanto detalhes, depois começaram a ter mais detalhes, né? Chegou a ter sombra, cara. Eu também vi isso, Sora. Tipo assim, como é mais detalhes. E, tipo, começaram a ficar maiores, obras mais maiores, mais detalhadas. cores, um uso diferente das cores. Eu via também que eles antigamente não usavam muitas cores e depois, ao passar do tempo, eles começaram a utilizar mais cores brilhantes, brilhantes. Aham, Olha, eles, o ser humano... E gostavam de colocar, de usar a religião também, e também eu percebi que eles gostavam de representar alguma coisa histórica que aconteceu na arte. Temas religiosos, né, Laura, a gente aparece bastante. E de que religião a gente está falando aqui, que vocês observam? Católica. Religião cristã, né? Católica. Temas que aparecem bastante ali nas imagens. Professora, Em alguns, já te dou a palavra, Bruno, já te dou a palavra. Em alguns momentos, só para comentar o que a Laura também falou, em alguns momentos, questões históricas aparecendo ali nas obras, né, Laura? Isso que tu falou, né? Temas históricos ali. Eu também vi que eles também gostavam muito de representar a forma física humana. Forma humana, em alguns momentos mais, né, do que em outros. Fala o Bruno, depois a Nicole, tá? Não, fala a Nicole antes, Sora, ela queria falar já. Tá, então fala a Nicole primeiro. Vai lá, Nicole. Sora, desde o começo, o ser humano ele sempre se representou muito na arte.
Mas no começo ele não utilizava muitas técnicas. E ele passou a fazer muito isso. E depois eles começaram a fazer obras não pensando neles. Não entendeu, né? Fala. Continua, exercita falar o que tu tá pensando. Vai lá. Tipo, eles não faziam mais só na imagem humana, mas também em animais. Às vezes pode ser uma paisagem, um lugar para morar, algo do tipo, entendeu? Sim, Professora, teve. também no inicinho, assim, as artes eram mais borradas, daí depois começaram a ficar mais, como é que é? Mais nítida. Mais detalhado, detalhes de técnica, a gente conseguia enxergar melhor, ver melhor até a forma humana, até as imagens da natureza, enfim, tudo mais, né? Das representações, é isso? Sim. Não ouvi ainda a Ana. A Ana fala comigo. Nem o Paulo, nem o Arthur, nem o Lucas. Mas se não tem microfone. Fala, Paulo. Peraí. Professora, nem tem mais o que falar, todo mundo já falou. Não, fala aí, fala de novo, não tem problema. Não tem o que falar. O que tu observou? Não tem problema que seja repetitivo. É que ao longo da linha do tempo da história da arte, né? Foi mudando os estilos, como ele usava as cores, o modo de fazer, né? Que foi ficando mais detalhado. Mais detalhes. Isso aí, não tem Eu problema vi, que senhora, repita. Às vezes a forma como a gente sombra. fala é diferente. Vai lá, Lucas. Senhora, eu vi que alguns têm sombra e outros não. Também. Alguns têm sombra e outros não. Isso é interessante, porque tem um momento bem específico da história da arte em que se desenvolveu melhor o trabalho de luz e sombra, tá? Então, sim, com certeza a questão da luz e da sombra. Ana, fala com a prof, meu amor. Conseguiu ver o vídeo? Não ouvi a sua voz hoje. Dá um oizinho. Andrei, desliga o teu microfonezinho. Desculpa. Esquece, né? A gente esquece. Ana, amor, tá ouvindo a prof? Fala com a prof no chat, de repente. Não tá ouvindo. Tá. Galera, então, tudo isso que vocês falaram tem tudo a ver com o que com esse exercício. Era exatamente esse o exercício. A gente observar como as obras foram mudando e quais mudanças a gente foi observando. Então, a gente observou mudanças de temáticas, às vezes tinham temáticas religiosas, às vezes eram temáticas mais voltadas para a natureza. Lá no começo, mais a natureza, né? Mais a relação do homem com a natureza, a própria caça. Depois, mas quando evolui um pouquinho ali as imagens, a gente percebe formas humanas, né? Também com umas técnicas mais elaboradas na própria escultura, às vezes na pintura. Daí a gente vê muito a questão dos temas religiosos. Tem um período bem grande da história da arte que foi que os artistas expressaram muito a questão religiosa, e a gente está falando aqui da questão da religião cristã, né? Então não é de todas as religiões, é especificamente da religião cristã que a gente vê que tem uma grande expressividade num período longo da história da arte, que foi bastante utilizado esse tema da religião cristã. Daí a gente vê que no início eram menos elaboradas as técnicas, depois uma técnica muito detalhada de reproduzir formas humanas, de reproduzir a natureza. O que mais aqui que vocês falaram? Temas, questões históricas que a gente reconhece nas obras artísticas, né? Então, assim, eventos históricos que vão estar sendo pintados nas obras,
ou situações do cotidiano que vão estar sendo expressas nas obras, né? Tudo isso apareceu nessa linha do tempo. E a prof falou tudo isso porque nós estamos conversando justamente sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ô, Sora, Fala, meu amor. vou falar um Pode negócio falar, que Bruno. eu acho que tu vai ficar braba comigo e tu pode tentar Não me precisa. convencer do contrário, Sora. Não vou ficar braba de jeito nenhum, vai lá. Só não qualquer me... risco. Não. Vai lá. Vira. Ficou bravo com isso, Sora? O quê? Fala, amor. Fala de novo, eu não ouvi. Que os caras fazem qualquer risquinho e vira arte. Ah, por quê? Isso também é interessante. Por que a gente estuda isso tudo? E por que a gente percebe que um determinado... Olha só, isso é legal, é bem interessante que tu tenha trazido esse ponto. Por quê? Tem um período que é justamente o período que a gente está estudando agora, nesse momento, que a gente vê uma mudança bem significativa nas técnicas e um afastamento dos artistas em relação às técnicas mais tradicionais de arte. Então, assim, mais para o final do vídeo, a gente vê que os trabalhos e os traços das obras e as formas de pintar, às vezes são, para nós, né, quando a gente olha, assim, para alguns de nós, menos bonitas, né? Não é isso que tu falou? A Sora, não é menos bonita, Sora. Só que é uns bagulho que, na minha opinião, Sora, não é arte. Estranho. Agora, Sora, se eu faço um risco, não vira. Agora o Picasso fez, é bom, é tri, é legal. Ah, sim. Às vezes eu vejo os caras babando o ovo lá pra um risco, Sora. Ai, nossa, essa arte. Então, isso. sim. Aí se eu faço isso, é feio. É feio. Não, mas aí isso tudo a gente vai discutir. E tem a ver com isso da linha do tempo da história da arte, tá? E é interessante que a gente vá observando essas obras, porque por que esses caras, essas mulheres e essa galera aí, algumas pessoas, né, tiveram um reconhecimento maior do que outras, e por que essa forma de produzir arte e essas obras específicas são valorizadas nesse contexto da história da arte, mesmo elas sendo traços e sendo coisas, né, que a gente às vezes acha, tão fácil de fazer, né? Mas a gente tem que entender que naquele período, e aí que entra um pouco a gente estudar a arte também, que naquele período essas rupturas elas foram muito importantes para trazer uma representação diferente lá na obra, porque não fazia mais sentido em um período ali da história da humanidade, não fazia mais sentido a galera só pintar, né, a natureza que estava vendo, ou uma forma humana bonitinha, porque o pessoal estava vivendo um período de muita dificuldade social, econômica, de muitas guerras. Então, os artistas eles começaram a pensar assim, não faz sentido eu pegar e mostrar uma carinha ali de pessoa toda bonitinha. Não é isso que eu quero para minha arte. O que eu quero que represente a minha arte, que mostre a partir da minha arte, eu quero que mostre o sofrimento, eu quero que mostre que as pessoas vejam e reconheçam o que eu estou sentindo, essa angústia, essa necessidade de me expressar. E aí foi modificando. Mas a questão da recepção, da forma como a gente admira ou não aquela obra de arte, é também muito pessoal, tá? Então não existe certo e errado no sentido de, eu gosto ou não gosto dessa obra. Não. Mas é legal a gente saber o que tem de história por trás daquilo tudo, tá? E aí a gente vai entrar na linha do tempo aqui da história da arte e a gente vai trabalhar 3 aspectos aqui na linha do tempo, tá? Nessa partezinha aqui, ó, eu vou estar mostrando para vocês os diferentes períodos históricos, tá? Que vão estar relacionadas com alguns marcos históricos importantes, que eu vou falar também. E aí, a partir disso, a gente vai ter manifestações artísticas, que a prof vai colocar aqui no meio, tá? Diferentes. Então, são 3 pontos que a gente está vendo aqui na linha do tempo. Os marcos históricos importantes que determinaram a diferença, que determinaram
momentos históricos diferentes, aí os próprios momentos históricos aqui que a gente vai conversar, e depois as manifestações artísticas em cada momento histórico, tá? Então, presta atenção aqui, depois no final a gente depois pode voltar a conversar também sobre isso tudo. Um marco muito importante histórico que determinou a separação entre dois períodos foi a invenção da escrita. A invenção da escrita que aconteceu lá em 400 a.C., ela vai separar o período da pré-história, ou seja, a pré-história é tudo que veio antes da escrita, né? E o período da antiguidade, tá? Depois a gente vai ver a queda do Império Romano do Ocidente. Nesse período lá, gente, Roma era... aliás, o Império Romano ele foi dividido em dois, o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, e teve a ocupação, teve muitos povos bárbaros tentando ocupar esse Império Romano, e teve a queda, então, do Império Romano do Ocidente em 476. Nesse período, especificamente esse evento histórico, para alguns historiadores, vai ser o que vai determinar a separação lá da idade da antiguidade para a Idade Média, tá? Depois a gente vai ter o Império Romano do Oriente vai ser tomado, né? Vai ter a tomada de Constantinopla por esses povos bárbaros, no caso aqui os turcos, em 1453. Não precisa decorar essas datas, tá? Isso vocês veem com mais detalhamento nas aulas de história lá com a Prof. Ellen, que é maravilhosa. Aqui a gente tá vendo mais a separação dos períodos, tá? E aí a gente teve, a partir desse período, os historiadores consideraram que teve uma finalização lá da parte que a gente chama da Idade Média, do período que a gente chama da Idade Média, para o período da Idade Moderna. E aí teve outro marco muito importante, que é a Revolução Francesa, que a gente vai ver lá em 1789, que vai marcar também a separação da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, para alguns historiadores, mas a prof separou aqui, ó, que alguns historiadores também consideram que é o modernismo e depois o pós-modernismo, que eu nem coloquei aqui o que exatamente que foi considerado marco para o pós-modernismo, porque ainda é bem contraditória essa questão do pós-modernismo, porque seria muito o período que a gente ainda está vivendo. Então, sempre que os historiadores e as historiadoras pesquisam e trabalham e localizam esses períodos históricos, geralmente eles são, depois que passou o período, é que a gente consegue reconhecer que aquele foi um período histórico marcante, que teve situações em vários aspectos da cultura e da sociedade, economia, política do mundo todo, que caracterizou um período histórico, tá, gente? Então, por isso que o pós-modernismo ainda é bastante contraditório. Tem gente que estuda isso e que está dizendo que ele realmente aconteceu, e tem gente que não. Tá? Aqui a Revolução Francesa, a gente foi um período, então, bem que separou a Idade Moderna da Idade Contemporânea, porque foi uma revolução que trouxe muitas mudanças, tá, gente? Na época lá, a França vivia num regime totalitário e ela vivia numa separação em 3 classes ainda, né? Tinha o clero lá, e a primeira lá era o clero, a segunda era a nobreza, a terceira era toda a classe trabalhadora, os camponeses, a própria burguesia. E essa terceira classe, ela estava vivendo com muita dificuldade, muita pobreza, muita fome. Ela tinha que pagar muitos impostos para o primeiro e o segundo lá, as primeira e segunda classe, se manterem com muito luxo, né? E aí, isso tudo gerou uma indignação muito grande no povo todo, e era assim, gente, a terceira classe era 97%, mais ou menos, de toda a população. Então, era muita gente vivendo com muito pouco, e pouquíssimas pessoas, né, pouquíssimos vivendo com muito, que no caso era só o clero e a nobreza. E aí gerou essa revolução toda que, para muitos historiadores, fez com que tivesse essa mudança do período histórico também, tá? Então, ouvindo para a prof, então, isso aqui tudo ó, que está aqui embaixo, ó,
essa linha aqui, todas são as separações dos períodos históricos da humanidade, tá? Tá A no gente meio nem aí. tá falando, a gente ainda não tá falando das manifestações artísticas. Fala, quem que falou para Isso, tem um negócio que tá no meio, que parece uma propaganda, sei lá, que tá coisando as coisas do meio. Não aparece aqui, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Ai, tem aqui, ó, vou diminuir, que daí talvez vocês enxerguem melhor. Eu achei que só para mim aparecia isso. Opa, diminuir, não aumentar. Um pouquinho mais. Aqui, agora vocês enxergam. Aí, sim. Ai, gente, achei que era só para mim que aparecia esse, que tá dizendo que eu tô compartilhando. Então é isso, ó. Essa parte aqui, ó, tá falando dos períodos históricos, tá? Essa parte aqui em cima tá falando os marcos, que para alguns historiadores não foi só isso, tá, que aconteceu, que fez com que caracterizasse um período histórico. Mas alguns historiadores consideram esses o que determinou, assim, para separar um período do outro. E aí eu quero saber das manifestações artísticas agora, né? Que período que a gente está estudando dentro dessa linha aqui embaixo, ó, galera? Onde que está a produção que a gente está estudando agora? Que é o expressionismo, o fauvismo. Onde vocês acham que está localizado nessa linha aqui, assim, o expressionismo, o fauvismo? O que vocês acham? Quem quer falar e chutar para mim aí? Não é difícil. Idade moderna? Mais alguém chutando? A mesma. Eu tô entre idade moderna e idade média. Não. Alguém mais? Olha lá as datas. Modernismo? E tenta lembrar do que a gente conversou sobre o período, sobre as características do contexto histórico. Na idade para alguma coisa. Modernismo, né, gente? Porque a gente está falando, no período que a gente está estudando, justamente da transição lá do século XIX para o século XX. Então, é depois aqui, ó, de 1789. É aqui, assim, ó, modernismo, tá localizada a arte que a gente está estudando, tá? Então, tudo que veio antes ali, ó, tudo isso aqui faz parte de outros períodos históricos, tem outros contextos, por isso que tem tantas transformações, a gente vê mudanças tão significativas nesse período aqui também, tá? Então, a gente está estudando o modernismo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, as manifestações artísticas de acordo com os diferentes períodos históricos também. Estão enxergando aqui? Uhum. Então, olha só. Lá na pré-história, a gente tem a arte rupestre que era produzida, né? Então, ainda antes da invenção da escrita, uma arte muito relacionada com a própria relação do homem com a natureza, muito precária, ainda poucos recursos, né? O ser humano pegava ali recursos que tinha mesmo no meio ambiente, né? Ainda estava desenvolvendo técnicas de produção de instrumentos, né? E de como dominar ali o fogo, os próprios instrumentos, né? Para fazer início das construções, das casas também, só depois lá no Neolítico, foi quando o ser humano se estabeleceu. Daí a gente tem a antiguidade, ou a antiguidade clássica, né? A gente vai ter a produção lá da arte egípcia, a arte grega, a arte romana, nesse período. A partir daqui, ó, gente, na Idade Média, até um pouquinho antes do modernismo, a gente vai ter todo esse período aqui, que a gente chama às vezes de período cristão, tá? Porque nesse período grande aqui, ó, teve a gente vai ver muitas obras com a temática religiosa e a temática da religião cristã. Andrei, desliga para a prof um pouquinho o teu microfone. Obrigada. Né? Mas especificamente na Idade Média, que é quando, depois, né, do nascimento de Cristo, vai ter um período em que os cristãos vão tá produzindo uma arte primitiva, ali, a arte cristã primitiva, e eles fazem isso meio escondido, porque a religião cristã ela não era aceita, não era considerada uma religião oficial. Nesse período aqui da Idade Média, ela vai ser considerada uma religião oficial. E aí, as obras de arte, elas vão estar muito relacionadas
a isso, né? A religião cristã e ao poder dos imperadores. Então, a gente vai ter uma relação grande entre religião cristã e os imperadores. Então, a gente vai ver, ó, os mosaicos, sempre vai ter essa característica das auréolas. Aqui é o imperador Justiniano, e ele é reproduzido, ele é na própria arte quase como um deus, né? Então, associando a poder aos imperadores relacionada à religião também. Eles eram considerados como se eles fossem os deuses aqui da Terra, né? Então, tinha toda essa produção. Lá na Idade Moderna, gente, principalmente no início, lá no Renascimento, vai ter uma mudança bem importante em relação às técnicas. Olha aqui como a gente vê aqui na Mona Lisa. Olha que foi nesse período que se começou a se produzir e estudar a técnica da perspectiva, ou seja, vocês estão vendo que aqui a Mona Lisa, a gente vê que ela está num primeiro plano e que lá no fundo tem uma paisagem, e a gente percebe que a paisagem está mais no fundo e a Mona Lisa está mais na frente. Vocês conseguem observar isso? Sim, você. Dá para ver, né? E aqui no Justiniano, olha como é diferente. Não dá para ver nada que tenha mais no fundo e mais na frente, né? É tudo num plano só. Né? Dá para ver isso? Isso aqui, gente, ó. Essa técnica foi mais desenvolvida, então, a partir desse período aqui na Idade Moderna, tá? Os artistas começaram a desenvolver muitas técnicas de como reproduzir a arte de uma maneira diferente. Então, eles participavam de escolas com grandes mestres da pintura, nesse período que realmente se desenvolvem várias técnicas artísticas, e uma delas é a própria perspectiva. O uso da iluminação também começa a ser estudado, e aqui no Barroco vai ser muito forte isso, a forma como os artistas vão iluminar a obra, trazer luz, representar as luzes, né? E a iluminação na obra. Então, como seria se iluminar o rosto, usar essa luz como se fosse a luz da própria sol, né, da claridade que aparece na obra, e aí eles vão iluminar determinados pontos da obra. Essa técnica vai ser desenvolvida aqui. E aí vai ter todas essas manifestações artísticas aqui na Idade Moderna. Renascimento, Barroco, Rococó, Neoclássico. O Neoclássico vai ser um retorno lá à Antiguidade Clássica, aos valores que eram trabalhados nas obras da Antiguidade Clássica. O Romantismo, o Realismo, todas essas manifestações artísticas, ó. E só depois ali, ó, que vai ter a invenção da fotografia. Fotografia e cinema, gente, isso tudo, e o desenvolvimento tecnológico, né, de máquinas, vai mudar muito a relação de como os artistas produziam as suas obras, tá? Porque agora tem a fotografia, que ela é muito mais eficiente no sentido de colocar ali, representar a realidade do que a própria obra, né? E aí os artistas vão começar a repensar a forma de produzir, vão ter que produzir outras técnicas, de outras formas, e também porque o mundo está mudando muito, então está tendo muitas guerras, muitas mudanças econômicas, sociais, políticas, né, nesses períodos, e os artistas vão querer começar a trazer isso para as próprias obras. E aí a gente vai ver aqui, ó, expressionismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, Semana da Arte Moderna, surrealismo. Olha aqui essa escultura aqui. Estão vendo aqui no cantinho? Essa é uma escultura do Marcel Duchamp. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E olha como ela é diferente das esculturas que eram produzidas lá, por exemplo, na Antiguidade Clássica, no próprio Idade Moderna, no Barroco, no Rococó. O que a gente está vendo aqui nessa escultura? Fala para mim. Uma roda num banco. A gente entrou um pouquinho depois, tá, gente? Então, só vou finalizar isso aqui e a gente termina a aula. O que vocês estão vendo aqui? Uma roda num banco. Uma roda e um banco, né? Então, assim, coisas do cotidiano, e aí vai entrar a reflexão que o Andrei trouxe, né? E o questionamento, né? E enfim, o questionamento mesmo de, isso aí é arte, né?
Bom, eles estavam pensando isso, né? O que é, afinal de contas, a arte? E é por isso que eles vão provocar a gente, quando eles vão trazer coisas do próprio cotidiano para dizer que é uma escultura. E o Márcio Duchamp, ele fez isso muito. Ele foi um cara que provocou muito o pensamento artístico da época. Então, ele chegou ao ponto, olha só, ele chegou ao ponto de levar para uma exposição, para um espaço expositivo. O espaço expositivo é um espaço de reconhecimento das obras artísticas, né? Então, um espaço que legitima a arte. Ele levou para um espaço expositivo um mictório. E ele falou que o mictório dele ali naquele espaço expositivo era uma obra de arte. Aí vai entrar kkk, né? E aí as pessoas da época também, kkk, como assim? Uma obra de arte, eu vou pegar um vaso e levar para o museu e dizer que é arte. Mas era justamente essa revolução no pensamento da arte da época que eles estavam querendo provocar. Era uma provocação, gente. Era justamente isso que ele queria fazer. Ele estava provocando o pensamento sobre o que é, afinal de contas, a arte, tá? E vários, nessa época, estão também revolucionando esse pensamento artístico, tá? Amores do céu, eu não parei de falar. Querem tirar dúvidas